dizer que já era tarde, já estava tudo se escurecendo, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse do templo. Eli se deita e Samuel. Passa-se algum tempo, a Bíblia nos relata que a voz de Deus ecoa dentro do quarto de Samuel. Samuel, Samuel. Samuel sai correndo e vai em direção a Eli. E pergunta: o Senhor me chamou? Eli, porém, não te chamei, vai deitar-te. Ele volta e deita. Novamente a voz chama de novo: Samuel, Samuel. Ele novamente faz o que fez anteriormente. Então ele diz: não, eu não te chamei, vai deitar-te. Ele volta a deitar. Novamente a voz chama: Samuel, Samuel. Então ele vai até ali. E Eli agora vai dizer: deve ser o Senhor que está te chamando. Quando te chamar de novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Quando Samuel chega no seu quarto, ele deita. A mesma voz chama ele de novo: Samuel, Samuel. Agora, ao invés dele sair, ele diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus começa a falar para ele sobre aquilo que estava vivendo a casa de Eli. Deus começa a revelar para ele aquilo que iria fazer em Israel. Deus tem um diálogo com Samuel. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus era de grande valia naquele momento. Ou seja, raramente tinha a voz de Deus. É por isso que Samuel não entende. É por isso que Samuel não conhece. Sabe o que é pior de não conhecer a voz de Deus? É não ouvi-la. Samuel, por mais que ele não conhecia, mas ele estava ouvindo. Samuel, por mais que ele não conseguia, mas ele estava ouvindo sem conhecer. Ei, é por isso que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos vivendo em um tempo, no século 21, onde a voz de Deus tem sido dessa mesma forma, de grande valia. Por quê? Porque nós estamos muito ocupados para a voz de Deus. Somos pessoas negociadoras, sabe? Quando tem alguma campanha, quando tem algo que é a nosso favor, nós acordamos cedo, nós vamos atrás. Aquilo que nos favorece, a nossa carne, o nosso material, a gente passa dia e noite correndo atrás disso. Mas quando Deus está dizendo: ei, eu quero que você ore mais, eu quero que você jejua mais, eu quero que você tenha fidelidade comigo, eu quero você assim na casa de Deus, nós tentamos negociar. Não, Senhor, não é minha vez, chama fulano. Não é eu, não é comigo, essa palavra não é comigo, é com fulano. Ei, repare que quando Deus chama Samuel, Deus está no quarto de Samuel. Deus está no quarto de Samuel. Samuel sai e vai até ali, mas a voz de Deus está no quarto. Ou seja, querido, o caminho de Deus não é negociável. Deus não vai mudar o caminho dele por mim nem por você. Aliás, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e você temos que procurar o caminho. Eu e vocês temos que estar à beira do caminho. Quando a gente está à beira do caminho, todavia, quando ele passa, ele manda chamar, ele cura, ele cuida. O cego Bartimeu estava à beira do caminho. Saulo, quando vai perseguir, ele pede cartas para aqueles que eram do caminho para querer matar. Mas quando ele vai, ele tem uma transformação de Deus. Samuel, um menino, aquele que era responsável por trazer a palavra de Deus, aquele que era responsável de ligar o povo até Deus, o sacerdote Eli, não tinha mais a conexão com Deus. Até então que ele passa 3 vezes para ele entender que era Deus que estava chamando Samuel. Sabe por que ele perdeu a comunhão com Deus? Sabe por quê? Porque deu mais atenção à sua casa. Ficou do lado dos seus filhos fazendo coisas erradas, ao invés de fazer aquilo que Deus sempre ordenou. Querido, Deus não é como os seres humanos, aquelas pessoas que a gente fica puxando o saco para ficar ao nosso lado. Não. Deus está do lado de quem está certo, de quem está correto. Deus está do lado daqueles que se humilham. Deus está do lado daqueles que dá a cara para bater. Deus está do lado daqueles que são humildes de coração. Deus está do lado do pecador.
Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Não é à toa que ele está falando isso. E a casa de Eli está condenada. A casa de Eli acabou para mim. Não existe mais. Ofnéias e Ofni acabou. Porque eles têm zombado da minha presença. Eles têm feito da minha presença uma coisa qualquer. Eles têm roubado de mim. Acabou para eles. Agora é sua vez, Samuel. Ei, Samuel, fala com Deus. Samuel ouve Deus. Samuel agora conhece Deus. Sabe o que é interessante? O sacerdote procura para ele no outro dia. Eu sei que Deus falou contigo. Não me esconde nada. Um sacerdote procurando para um menino. Sabe? Quando a gente não mergulha na presença de Deus, a gente é uma criança. Mas quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente é um sacerdote. Eli agora está querendo ouvir aquilo que Deus falou para Samuel. Ei, sabe, a voz de Deus não é aquela voz que tem nos filmes, aquela voz grossa, não. Percebe-se que Samuel corre atrás de Eli. E dá para entender que a voz de Deus no quarto de Samuel era mais ou menos o som da voz de Eli, mas não era Eli. Porque se fosse uma voz estranha, ele teria chegado até ali e falado: alguém está me chamando, eu não conheço, eu nunca nem ouvi essa voz. Mas ele chega até ali e fala: tu me chamaste? É tu? Sabe, em outras palavras, o que eu quero dizer para você, querido, eu quero te dizer uma coisa. Ei, aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, eu vou te provar na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus quer usar eu e você. Eu e você somos porta-voz dele. Eu e você somos a imagem e a semelhança dele. Aquela pessoa que está indo lá no altar pregar o evangelho, aquela pessoa que está indo na rua, aquela pessoa que está nos grupos, aquelas pessoas que estão indo na sua casa pregar o evangelho, ela é a voz de Deus ativa nessa terra. Ei, entenda isso. Pare de olhar as pessoas para julgá-las, mas olhe para as pessoas que têm Deus em sua vida e ouça a voz de Deus. E a voz de Deus Ele está voltando. Ei, coloque a tua casa em ordem, que Ele está voltando. Ei, dê atenção, a voz de Deus está te chamando muitas e muitas vezes. Venha a mim, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, ele é suave, ele é leve. Faça uma aliança com Deus, porque Ele tem te chamado. Ele tem te chamado através de mim. Ele tem te chamado através das ministrações na televisão. Ele tem chamado você quando você vai nos cultos. Ele tem chamado você quando você está em alguma praça e alguém passa e está falando a palavra, e a palavra está batendo na porta do teu coração. Mas cabe a você decidir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Não perca essa oportunidade, porque a voz de Deus tem te chamado. Não seja um negociador. A voz de Deus ficou no quarto. A voz de Deus ficou no quarto enquanto Samuel saía. Ei, quando você saiu da presença de Deus, Deus está lá te chamando de novo. Deus não está nesse caminho que você está indo, porque esse caminho que você está indo vai te levar à morte. Mas Ele é vida e vida com abundância, então volte para Cristo enquanto é tempo. Que Deus abençoe. Um bom final de semana aí, galera. Compartilhe, me ajudem, tá? Que Deus abençoe.